Bom, primeiro pedir a compreensão de vocês por ontem, alguns aqui, tantos, talvez tenham tentado o contato conosco, mas até por conta das reuniões que nós tivemos durante o dia e as decisões que nós não tínhamos ainda concretizado, muitas vezes vocês ficam sem esse feedback, mas eu peço a compreensão porque a gente aqui procura realmente falar quando as coisas elas estão claras e definidas. E por isso mesmo que eu vim até aqui para atender a vocês, né, dentro do possível e falar o que é possível falar nesse momento, registrando aí o nosso pesar na saída do Zé Ricardo, a nossa meia-culpa também no insucesso, nossa que eu falo de todos, os demais integrantes de comissão técnica, diretoria e também os atletas, porque lamentavelmente a gente tentou fazer de forma diferente durante esse tempo todo e infelizmente após o jogo de ontem houve uma nova reunião, uma nova reflexão para tentar uma mudança que leve, ou pelo menos que faça com que o Flamengo retome aí as vitórias que não vieram nos últimos jogos, período no qual a gente acreditava que a performance e o desempenho pudesse retomar novamente os resultados. Infelizmente isso não ocorreu. E aquilo que a gente prega e defende, que é a continuidade, em momento nenhum nós pensamos diferente. Infelizmente a decisão é que teve que ser outra. E o Zé Ricardo ontem à noite foi comunicado pessoalmente por nós. E como eu disse, lamentando muito esse trabalho dele interrompido após 15 meses, com aproveitamento aí que ultrapassa os 60%. E lamentavelmente criou-se um clima ruim para todos, inclusive principalmente para ele como técnico, como profissional, como ser humano, que transpirou para dentro do campo. Então, muito do rendimento nosso abaixo, que eu não vou entrar no mérito técnico nem tático, mas principalmente psicológico, já era afetado também por conta disso e nos fez, lamentavelmente até para o futebol brasileiro, né? Porque certamente virá uma pergunta aí, ou pelo menos já vai estar na nova estatística que mais um técnico foi demitido, mas eu já respondi inúmeras tantas o porquê que ele não havia sido substituído antes também. A gente lamenta, todos nós que pregamos o profissionalismo, lamentamos ter que mudar num momento desse. Mas foi isso que aconteceu, foi essa cronologia dos fatos, e ontem à noite ele foi comunicado quase que instantaneamente que todos vocês. É isso. Rodrigo, boa tarde. Você falava aí sobre a continuidade, é um ponto em que vocês bateram muito nesse período, e chama atenção porque o Flamengo teve uma boa atuação no segundo tempo contra o Corinthians, também teve uma boa atuação na partida contra o Santos, e a gente está falando de 2 jogos bem recentes. Ontem talvez tenha sido uma das piores atuações entre todos esses jogos que o Flamengo não conseguiu resultado positivo. Queria que você falasse melhor para a gente o que fez vocês mudarem. Foi uma pressão muito grande em cima do trabalho do Zé, que talvez tenha tornado o ambiente de certo ponto insustentável. O que realmente fez vocês mudarem de ideia? O que acendeu essa luz para pensar agora é o limite, realmente não dá mais? Até o dia de ontem, como eu falei, a gente esperava que o desempenho trouxesse os resultados, né? Novamente. Nos últimos 9 pontos nós somamos apenas 1 no Campeonato Brasileiro, nos afastou demais dos líderes, né? Não só o Corinthians, como do Grêmio também. E eu acho que todo o ambiente desfavorável a essa continuidade pesou também. Mas eu te diria que essa oscilação do desempenho, e algo que nós aqui sempre tivemos a maior convicção, porque se fosse, digamos, para se tomar uma decisão que ela fosse simplista, talvez após a eliminação da Libertadores, era algo que muitos previam, né? E nós sempre acreditamos no trabalho, até chegar, lamentavelmente, ao dia de ontem, a forma como tudo aconteceu, e principalmente na necessidade realmente de fazer uma mudança que nos traga novamente desempenho e resultado daqui para diante, porque nós temos alguns, além do Campeonato Brasileiro, jogos importantes. Já na quarta-feira precisamos confirmar a classificação para as oitavas da Sul-Americana, e na outra semana uma semifinal de Copa do Brasil. E talvez tudo isso carregado nesses jogos decisivos aí, né,
talvez não tivéssemos aí a tranquilidade suficiente para os atletas. O que não os exime, em hipótese nenhuma, da responsabilidade que eles têm. Porque, infelizmente, no futebol brasileiro é assim, né? Troca-se o técnico e, com isso, tira-se, muitas vezes, das costas dos atletas a responsabilidade que eles carregam e que eles têm que ter, sim, e que eles são cobrados por isso aqui e deveriam ser isso já como uma mudança de cultura no futebol brasileiro. Mas não é o tipo de cultura de cobrança de agressão, de ir no aeroporto, de fazer ameaças, não. É a cobrança realmente nos jogos, né, exigindo desempenho e exigindo resultados. Quando você fala em necessidade de mudança imediata, resultado imediato, então a ideia de vocês é anunciar o mais rápido possível um novo nome para a função do Zé Ricardo. E aí eu já me antecipo e te pergunto, está todo mundo falando sobre o Roger, realmente existiu um contato com o Roger, uma proposta com o Roger, negada ou não? Bom, primeiro, para vocês entenderem quanto o nosso planejamento era diferente do que hoje, na segunda-feira, não termos o Zé Ricardo à frente, é que nós só iniciamos alguns contatos e conversas internas que nos levem a possíveis nomes depois de comunicar ele. Pelo menos desde que eu estou aqui, sempre foi assim, com todos os técnicos que eu trabalhei, foi primeiro comunicar pessoalmente ao profissional, da mesma forma que a gente comunica quando traz, tem que comunicar quando sai. E foi feito com ele, e aí, a partir de então começaram alguns contatos e principalmente montar esse nome ou esse perfil desejado. Eu te diria que hoje, e até eu peço a compreensão de vocês, eu sei que compreendo a ansiedade, porque na verdade vocês traduzem a ansiedade do nosso torcedor, né? Mas que eles tenham um pouco de calma, porque a gente aqui vai procurar ter a calma necessária para escolher um bom nome, que dê seguimento a tudo que foi muito bem realizado pelo Zé nesses 15 meses, que dá seguimento ao modelo que o Flamengo acredita, né? Mas hoje é muito difícil falar em nomes, eu não quero entrar no mérito de consulta, coisa, porque é o nosso trabalho fazer consultas, daqui a pouco uma consulta se transforma numa proposta e isso, para o nosso momento, não traz benefício nenhum. Eu pediria a compreensão de vocês nisso. Boa tarde, Rodrigo. A pergunta inicial que eu vou te fazer é uma pergunta que eu iria fazer para o presidente Eduardo Bandeira de Mello, mas, lamentavelmente, ele não está, eu vou transferir para você. O presidente sempre disse que não demitiria o Zé Ricardo por resultados de campo, e sim no momento em que ele estivesse sem o controle do vestiário, sem a confiança dos atletas, perdido esses atributos que até então ele tinha. E você acabou falando aí, a gente não estava ainda ao vivo, sobre resultados, o time caiu de produção, que o time não estava tendo os resultados que se esperava dentro do planejamento. Queria saber se realmente os resultados, no caso dessa derrota, que culminou com essa derrota inesperada para um time que está na zona de rebaixamento e dentro de casa, foi o que pesou, ou se ele perdeu mesmo esse comando, perdeu o vestiário com os atletas em virtude dos maus resultados. Cícero, primeiro que assim, qualquer situação do nosso ambiente interno relacionada ao vestiário e tudo, ele vai ficar interno. O que eu tenho que te responder é em relação ao que eu disse antes. São duas coisas que a gente tem que avaliar no momento desse, foi o que nos levou a isso. Desempenho e resultado, certo? Nós também não viemos de bons resultados nessa última sequência, mesmo da Copa do Brasil, mas o desempenho nos dava um alento de que em breve retomaríamos isso. E a gente, infelizmente, detectou que não houve essa reversão de quadro e por isso que se tomou essa decisão, né? E volto a dizer, com pesar e com lamento, porque eu acredito em continuidade. E todo esse ambiente que se criou, ele só na minha visão e na visão dos demais, ela tenderia justamente a dificultar sobremaneira essa retomada de desempenho e resultado, que foi o que nós não tivemos, nem desempenho nem resultado no dia de ontem. Não sei se eu te respondi mais ou menos, mas foram esses os fatores que levaram a gente tentar, de uma forma ou de outra, acreditando no elenco de bom nível que temos, nas competições que temos pela frente, reverter esse quadro atual. Você respondeu há pouco que, evidentemente, pede até que não se fale em nomes, porque os contatos estão em andamento e não seria bom. A gente recebeu a informação de que o Roger Machado não aceitou, porque disse que não concorda com esse vai e vem de técnicos no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro. Uhum. Se for isso, ele provavelmente não pode mais trabalhar no futebol brasileiro, porque é a
cultura de futebol brasileiro, a saída de um treinador, a entrada de outro, de acordo com os resultados. Talvez ele esteja magoado com a saída como foi do Atlético Mineiro. Mas aí eu te pergunto, já que você não vai falar em nomes, que perfil vai ter esse treinador do Flamengo? Vai ser o mesmo perfil do Zé Ricardo, um treinador novo, começando com ambição na carreira? Ou vai ser agora, com esse elenco que o Flamengo tem, que é um elenco com jogadores consagrados, um treinador mais tarimbado, experiente, mais acostumado a lidar com grandes estrelas? E tem no mercado esse perfil que vocês querem no momento? Pois é. Então, esse nunca é um momento ideal, né, Cícero, de se fazer mudança, né? No decorrer de uma temporada, mas nós nos sentimos aqui em condições de falar sobre esse assunto, porque o Zé Ricardo era até ontem, né, o treinador com mais tempo à frente do cargo. Então, nesse período todo de 15 meses, o Zé Ricardo teve contestações e nós aqui sempre muita convicção em cima da capacidade dele. Então, nós não podemos avaliar o Flamengo atual como um dos que fica nessa rotatividade maluca aí de técnicos. Por isso mesmo que a gente tem que ter uma cautela, um cuidado enorme, né, nesse negócio de sondagem, vira proposta, para que quando apresentemos aqui, realmente todas as etapas já tenham sido cumpridas, né, de negociação. Hoje, no estágio, eu te responderia dizendo que nós estamos avaliando perfis distintos. Não vou dizer distinto ao Zé Ricardo, distintos dentre as opções. Alguém que tenha metodologia também de treinamento aplicado, que dê seguimento em tudo aquilo que o Zé já vinha apresentando, que tenha boa capacidade de liderança também, né? E aí independe de ser jovem ou não. Não temos nenhum preconceito em relação à idade, nem para menos nem para mais. Então a gente vai tentar reunir dentro das opções que temos, ou que teremos, né? Reunir tudo isso. Qualificação no campo, tá? Se uma boa capacidade de liderança, porque a gente também entende que realmente o elenco que montamos necessita, né, uma boa gestão, mas não é isso que fez, digamos, esse viés de queda do Flamengo, não é o nosso entendimento. E a gente espera que esse futuro treinador chegue com esses atributos e consiga realmente, como eu disse, retomar o desempenho e retomar os resultados também. O Jaime, que já conduziu, até porque ele é o auxiliar técnico permanente, ele já treinou hoje. É quarta-feira ele que treina, ele que escala. Sempre lembrando que nós temos aí uma semana um tanto quanto importante, né? Porque não só esse jogo que nos qualifica para as oitavas de final da Sul-Americana, como além do Campeonato Brasileiro, temos ainda a Copa do Brasil. Ou seja, nós jogaremos 3 competições em uma semana. Então, realmente é uma tarefa na qual o Jaime muito provavelmente vai fazer as suas escolhas, já se reuniram. Reunião essa que eu não pude me fazer presente, por conta justamente, né, dos contatos aí, mas foi lá liderada pelo Moser também, pelos demais integrantes da comissão técnica, para fazer essa avaliação, né? Em uma semana, temos 3 competições, atletas que podem jogar na quarta não podem jogar na outra quarta, atletas que jogam nessa quarta-feira podem no domingo. Ou seja, é um quebra-cabeça difícil e a decisão tomada para quarta-feira será muito levando em consideração isso. Ô Rodrigo, boa tarde. Fala. Ao mesmo tempo que você disse que não é o momento ideal para se fazer essas mudanças, e não é mesmo, a gente está a 4 meses do fim da temporada, 5, mas ao mesmo tempo, para qualquer técnico, é uma baita oportunidade dirigir o Flamengo, que tem um elenco super qualificado, como você falou, hoje super estruturado, com salários em dia, com a vida financeira equalizada, e em semifinal de Copa do Brasil, numa competição de Sul-Americana importante também, com boa possibilidade de avançar, e no Brasileiro brigando por uma vaga de Libertadores. É uma boa oportunidade assim, de emprego. Se fosse no classificados, eu acho que a gente ia ter uma fila grande de gente na porta ali querendo essa chance. O Flamengo admite buscar, por conta de entender que é uma boa oportunidade, gente empregada, ou não faz parte do momento do Flamengo, até para não criar um atrito com outro clube e tal? As tuas considerações eu vou responder. A tua última pergunta é muito difícil. Nós estamos trabalhando com N hipóteses, né? Eu falei em relação ao perfil, falei no perfil desejado, e
natural que muitos dos bons técnicos estão empregados, né? Isso é ordem natural. Hoje eu não tenho essa resposta para ti ainda. Hoje. Agora, se vamos nos ater nas opções que existem no mercado ou não. Ou vamos entrar naquela lei do mercado que é, de repente, fazer alguma avaliação em relação a alguém que esteja trabalhando. A princípio, não. A princípio, não. Mas eu não posso estar aqui dizendo uma coisa e daqui a 48 horas mudar. Então, eu prefiro não te cravar aí essa possibilidade. Mas, em consideração ao que é hoje o Flamengo, realmente, aquilo que vale para um jogador, vale para um técnico. Talvez não nesse momento do ano, né? Porque muitos, até com certa razão, eles avaliam o início de temporada, a capacidade de conhecer melhor os atletas, mas é inegável hoje, e é dito pelos próprios técnicos e pelo próprio mercado, que o Flamengo hoje ele dispõe de um elenco de muito bom nível, né? Muito equilibrado. E as competições que o Flamengo hoje está, tirando realmente a Copa Libertadores, que foi o tropeço, e que é aí que eu falo, é difícil pedir tolerância, é difícil pedir isso, né, para o torcedor e para todos nós, mas eu acho que muito dessa situação, que ela se tornou insustentável, ela foi por conta também daquela eliminação. Só que ela já tem 3 meses, praticamente, ou mais. Então é um tempo no qual o prejuízo de ficar se lembrando disso é muito maior do que o benefício, né? Temos realmente, como você falou, uma semifinal de Copa do Brasil, uma Sul-Americana onde temos boas possibilidades de avançar próximo de, talvez, etapas mais decisivas. O próprio Campeonato Brasileiro, estamos em 5º, apesar de termos estacionado nas últimas rodadas, né? Algo que antes o Flamengo entraria numa competição para buscar um G4, hoje ele é cobrado pelo título. Então, se nós pensarmos aí, por que da mudança desse cenário? É porque muita coisa foi sendo feita nesse decorrer do período que levou o Flamengo hoje a ser cobrado, a ser exigido, né, novamente por títulos, né? Entrar em toda a competição para ganhar. Isso é da história do Flamengo, mas hoje se vê isso com muito mais possibilidade. Então aumenta a nossa exigência. A gente é ciente disso. O torcedor, ele tem todo o direito. Tem bom investimento, tem um elenco qualificado, uma boa infraestrutura física, cumpre as suas obrigações e tem a maior torcida do país. Ou seja, tudo isso leva a crer que o Flamengo hoje ele não pode, de forma nenhuma, ser coadjuvante em qualquer competição. Mas aumenta o nosso sarrafo. E por isso mesmo a exigência. O Campeonato Brasileiro, realmente, a distância ela é bastante considerável, mas nós temos aspirações dentro do Campeonato Brasileiro que a gente não pode desprezar. Por tudo isso, a gente espera, talvez, dentro dessa semana, não gosto de colocar prazo, mas dentro dessa semana, alguma definição em relação a quem vai substituir, dar sequência. Eu gosto de dar sequência em tudo que foi feito de muito bom pelo Zé Ricardo até agora. Você não está desde o início da administração do presidente Bandeira de Mello. A gente sabe que muitos técnicos passaram nesse processo de 2013 para cá. Admite-se a possibilidade de voltar a trabalhar com um técnico que já trabalhou nessa administração, ou também, para evitar qualquer tipo de desgaste, é melhor procurar um nome que nunca tenha trabalhado? Nós estamos aqui, cada resposta que eu for te dar, eu estou abrindo ou não um leque de opções, né? Eu gostaria realmente de não ficar fazendo conjecturas aqui de nomes e tal, mas quando eu falei ali para o Cícero de que nós não temos nenhum tipo de preconceito, a idade, eu acho que também, nesse caso, segue a mesma linha. A nossa ideia é tentar o melhor nome possível no entendimento de todos, e aí inserindo até pessoas da própria nossa comissão técnica, que estão junto conosco, a opinarem em relação ao que pode ser melhor para o Flamengo, que é o nosso desejo. Rodrigo, quando tem essas mudanças de técnico, principalmente no Flamengo, né? Então a gente ouve e lembra muito da história de 2013 com o Jaime e agora com o Zé Ricardo no ano passado. Existe alguma possibilidade, dependendo dos resultados que o Jaime tiver, de repente, no meio de semana ou no fim de semana, se não tiver um técnico ainda, dele continuar por mais tempo interinamente? É um tempo que vocês ganham a mais para continuar olhando o mercado, para ver quem que pode ser contratado? Marcos, nós não conversamos a respeito disso, te confesso. A gente conversou realmente em ele conduzir o time na quarta-feira. Eu só gostaria de fazer assim um registro, né? Essa rotatividade de técnicos, ela teve o seu período dentro do Flamengo, mas a própria manutenção do Zé Ricardo, que chegou como
um suposto interino oriundo das divisões de base permanece 15 meses, eu acho que ele comprova pelo menos o que a gente está tentando fazer. Se você me perguntar se atingimos aí o nosso objetivo, é óbvio que não. Nós gostaríamos e queríamos muito que o Zé Ricardo permanecesse por muito mais tempo, né? Infelizmente fomos vencidos aí por situações que eu já explanei antes. Mas essa rotatividade, na nossa visão, ela acabou. A gente pretende que o próximo nome fique aqui também, tomara 2 anos, 15 meses, não importa, mas o tempo suficiente para que a gente tenha uma avaliação de que a continuidade ela chegou ou não ao seu limite, como foi no caso, infelizmente, do Zé. Vocês pensam já por mais um tempo? Não pensamos a respeito disso. Te confesso, hoje a conversa não foi nesse sentido, foi no sentido realmente dele tocar na quarta-feira e nós seguimos trabalhando em possíveis nomes ainda. Rodrigo, boa tarde. Fala. Você fala sobre continuidade, que essa realmente não é a filosofia do Flamengo, a gente viu isso com o Zé. Você até citou o exemplo da Libertadores, seria muito mais fácil ter demitido ali. Esse é o momento de oferecer um contrato longo a um técnico ou oferecer algo até o fim do ano? E depois se pensa no futuro, enfim, mas pela filosofia do Flamengo, a ideia é já oferecer um projeto a longo prazo ou você acha que é meio impossível no meio do campeonato oferecer algo assim? Não, o ideal, Bruno, seria justamente nós fazermos... sempre você tem que, quando trazer um profissional para cá, é com a ideia de que ele consiga te entregar resultados, te entregar performance por um período maior, né? A nossa ideia é realmente que quem vier venha com tempo suficiente para isso. Vamos lá, até o final ou meados do ano que vem. Pelo menos essa é a ideia. É baseado nisso que a gente vai tentar escolher e nada que seja interrompido, né, no final do ano. Até porque a gente não quer essa interrupção total de tudo que foi feito de bom aqui. Não significa que tem que ser um perfil igual ou diferente do Zé Ricardo, não. É que entenda o modelo atual do Flamengo, que é realmente subsidiar esse técnico com um maior número de informações para melhor tomada de decisão dele, com as áreas totalmente integradas, como foi feito até aqui. Rodrigo, pelo que você está falando... Você, Bandeira, vocês estão com pressa até a página 2, né? Vocês estão pensando para também, de repente, não cometer um erro. De repente, a pressa dá para esperar essa semana. Olha, irmão, nós vamos tentar fazer a melhor escolha possível, tá? É difícil falar de prazo. Entendam vocês que é um cargo muito relevante na estrutura de um clube. Então, essa decisão ela não vai ficar restrita a A, B ou C. A gente divide muito as informações e opiniões aqui. A gente busca muito informações sobre o perfil, a forma de trabalhar. E a gente vai tentar fazer a escolha correta dentre as opções que existem. Mas não é o prazo. É óbvio que o ideal é que já tivéssemos nessa semana algum nome, algum técnico aqui já conosco para vislumbrar aí, quem sabe, o jogo do final de semana, a própria semifinal da Copa do Brasil. Mas o que vai pautar é realmente a qualificação, o nome daquele que será o escolhido. Tá. Outra coisa, nós chegamos ao final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, primeiro semestre. O Flamengo fez um investimento muito alto, bem superior a quase todos os clubes, talvez só não o Palmeiras. E é incrível como o futebol não é uma ciência exata, né? Que apesar de tudo investido, o torcedor esperava uma realidade um pouco diferente da que vem acontecendo. Você consegue atribuir o porquê isso não aconteceu? Dá para dizer, não aconteceu porque falhamos ali, ou você não consegue dar essa resposta? Eu quero seguir no teu raciocínio dizendo que por ter feito o investimento, que aí eu vou discutir um pouco aqui, o Flamengo ele não vai ao mercado e adquire jogadores. É só vocês verem o histórico. O único jogador que nós adquirimos aí realmente de valor relevante foi o Everton Ribeiro. Todos os demais, o que nos permite trazer os atletas no meio do ano, eu já expliquei um dia aqui, e muitas das vezes isso é qualificado como um mau planejamento, é que nós temos uma temporada e uma janela diferente da Europa e dos outros países. Então a possibilidade que se apresenta para trazer bons valores, bons nomes por baixo custo é esse. E aí passa-se, digamos, a impressão de que o Flamengo foi ao mercado de forma voraz e gastou e que teve... Na verdade, nós tivemos um investimento nesse sentido. Em relação ao porquê que os resultados ainda não vieram, na minha visão é
é óbvio que você nem sempre tem o tempo entre o desejado e o possível, né? Tem uma distância. É óbvio que a gente já queria, primeiro de tudo, estar presente ainda na Copa Libertadores, né? Acho que esse é um passo, um fato que realmente trouxe muitos problemas, mas ele não pode ficar todo dia sendo alimentado, porque senão nós não vamos olhar para frente. Nós certamente temos como obrigação e desejo estar na Libertadores 2018. Agora, não modifica a gente deixar de qualificar o elenco, que foi o que nós fizemos, né? E temos que dar tempo para esses jogadores se adaptarem aqui, se adaptarem a uma nova realidade. E a gente sabe que muitas vezes existe essa pressa, essa necessidade de avaliação, mas a gente espera que mais cedo ou mais tarde aí todo esse, digamos, aquilo que a gente vem dizendo e reconhecido por vocês de ter um bom elenco se traduza também em resultados. Mas os ajustes que a gente porventura identifique internos aí, eles vão ficar conosco mesmo e seguir qualificando o elenco. Caso nós identificarmos alguma possibilidade no final do ano, assim o faremos, sucessivamente, para cada ano o Flamengo fique mais forte. Você acredita que a grandeza do Flamengo nesse momento pode deixar o caminho de vocês, a escolha de vocês pode ter um êxito até bem maior do que de repente o torcedor está imaginando? O que eu estou querendo dizer? Que de repente o Flamengo tendo um grande elenco, pagando em dia, isso pode facilitar, de repente, na aquisição de um grande profissional que, de repente, o torcedor não está nem esperando? A gente também não vê com esse objetivo, tá? A gente, volta a dizer, vai tentar encontrar um perfil, um nome que entenda o modelo atual do Flamengo, mas que ter hoje, diferentemente de um passado, né, uma boa infraestrutura física, que era realmente algo que depunha contra, né, técnicos, próprios atletas. Isso hoje a gente dispõe da melhor condição possível, os melhores equipamentos, a melhor infraestrutura física e tecnológica, bons profissionais, um bom elenco. A gente tem que fazer com que essa química toda, né, traga o resultado esportivo do tamanho que hoje o Flamengo exige. Mas isso pode ser talvez um atrativo para um treinador, mas para nós a gente vai buscar, como eu disse, um novo técnico que dê seguimento a tudo que foi feito certo e possa também fazer os ajustes necessários para isso. Fala, Rodrigo. Tudo bem? Fala. O Flamengo, desde 2013, até vinha com essa ideia de chapa campeã do mundo, né, a gestão atual. Você não acha que, de repente, a torcida, quando cobra bastante, assim, e essa coisa de botar o treinador de acordo com a metodologia, pode acabar parecendo que o Flamengo não está buscando o melhor treinador, como às vezes busca os melhores jogadores? O Flamengo, estruturado como é hoje, não devia buscar os melhores profissionais nessa posição? Ou é melhor pensar de forma mais conjunta, diante da filosofia que foi implantada aqui? Como é que você vê esse dilema? Bom, nós primeiro temos que avaliar o que é o melhor, né? Essa definição, o melhor treinador ou o melhor profissional. O Flamengo tem um modelo que acredita hoje na integração das áreas. E eu acho que isso não é só o Flamengo, não, viu, Diogo? Eu acho que todos os clubes estão nessa diretriz aí. A gente não está fazendo muito diferente do que todos, não. A gente só está colocando em prática o que é o plano de muitos clubes. Agora, como eu disse, nós vamos tentar trazer o técnico que para esse momento haja um entendimento que possa ser o melhor. No caso dos atletas, de investimento e tudo, esses aí muitas vezes é mais fácil de medir, né? Porque você tem o histórico dele, o desempenho atual, os números muito mais, porque a gente observa muitas vezes determinados técnicos que chegam em um clube e acabam, né, criando essa química toda e dando resultado de imediato. Outros demandam mais tempo. Coisa que hoje aqui no Brasil não se tem tempo para isso. Eu não vejo dessa forma em relação ao que foi dito no passado ou não. Me preocupa, sim, o nível de expectativa, que é muito elevado, por o Flamengo estar fazendo, em tese, construindo um caminho correto, e a gente conseguir entregar e superar realmente essa expectativa, que ela é bastante elevada. Do tamanho do clube, né? Boa tarde, Rodrigo. Voltando à decisão pela demissão do Zé Ricardo, vocês mesmos falavam, e boa parte da imprensa concorda, que o Flamengo tinha desempenho até certo ponto, não estava conseguindo resultados, principalmente nos últimos jogos.
Por que então para vocês foi necessário tomar uma decisão que é sempre traumática de trocar uma liderança e não de ajustar dentro do próprio trabalho que se não estava no caminho certo, pelo menos estava se encontrando. Os resultados não vinham, mas a performance sim, a performance é que traz resultados. Então, mas eu já expliquei isso. Ninguém aqui ficou feliz ou concorda com a descontinuidade, não. A gente acreditava retomar os resultados através da performance que víamos que existia em alguns jogos. O fato dos resultados não terem vindo e a performance também ter caído, sem sombra de dúvidas que criou uma situação onde a expectativa, ou pelo menos a perspectiva, ela já tinha diminuído no sentido de se reencontrar isso. A forma realmente a qual o próprio Zé Ricardo profissional passou a ser cobrado, exigido, até de uma forma que eu considero poucas vezes eu vi isso, ela foi demasiada e que com isso certamente gerou aí, principalmente muito nítido para todos nós, né, nos últimos jogos, essa insegurança também na equipe. Então foi uma série de fatores e que ninguém aqui está feliz em ter que ter tomado essa decisão, não, pelo contrário. Mas pelo menos dentro de uma notícia muito ruim, a gente procurou seguir algum tipo de critério para que isso ocorresse. Rodrigo, mais duas rapidinhas aqui. Acabou não falando, o nome do Rueda foi muito pedido por torcedores. Eu sei que você já disse que não fica tão atento assim em rede social, mas foi lá mesmo que se falou muito nele. Está na Alemanha fazendo um intercâmbio, alguma coisa do tipo. Se um nome estrangeiro caberia não só agora, como no projeto de 1 ou 2 anos que você falou. E a outra pergunta é em relação à estrutura do futebol, que hoje está totalmente detalhada aí, mas está faltando a figura do vice de futebol. Se ele não faz falta ou se vocês hoje que estão no comando aí já dão conta. Bom, vamos começar pelo final. Eu sou profissional, eu não faço parte, né, digamos, da estrutura da diretoria estatutária, né, então, por tudo isso, eu nem opino a respeito. Eu sigo as diretrizes do clube, que me é determinada. Hoje a estrutura né, com o presidente acumulando e bom, é assim que segue. Outra coisa que eu não sou muito adepto desse negócio de comando, isso também é um pouco né, da cultura do futebol brasileiro, que o comando do futebol, o homem forte do futebol. A coisa que mais existe no futebol é discussão entre aquelas pessoas que militam dentro do departamento de futebol. Né? Muitas vezes é passado para fora de que a decisão ela é personalista. E ela, na grande maioria das vezes, para não dizer na totalidade das vezes, não é assim. Se discute muito, se questiona muito para melhor tomada de decisão. Mas a gente entende, isso já é institucionalizado no futebol. Então, essa parte aí realmente não sou eu que defino, não sou eu que opino. Eu sigo as diretrizes como hoje executivo de futebol do Flamengo. E em relação a pergunta sobre se um nome né, é estrangeiro, bom, apesar das experiências recentes, né, não terem dado muito sucesso aqui no Brasil, isso não quer dizer que você não possa tentar fazer de forma diferente, né? E não citando nenhum tipo de nome, sem sombra de dúvidas, quando você traz algum técnico estrangeiro, você não está com a visão, pelo menos eu entendo assim, de forma imediatista, né? Porque senão, tudo que você faz quando você deseja resultado imediato e não de médio prazo, é você não trazer um técnico estrangeiro, né? Porque o período dele de conhecimento e adaptação, ele não vai te permitir, ou pelo menos a probabilidade é muito baixa de te trazer aí resultados imediatos. Mas você abre sim uma linha do tempo em relação ao futuro. E aí certamente pode ser uma das possibilidades, eu estou dizendo, em caso de um dia pensarmos em um técnico estrangeiro. Já seria, no caso de uma tomada de decisão nesse sentido, prevendo uma continuidade, prevendo o futuro, prevendo competições internacionais, que é o desejo, que é o anseio nosso e de todo torcedor. Rodrigo, seguindo nesse raciocínio ainda, a torcida do Flamengo, de certa forma, influenciou em algumas contratações recentes do clube. E ela, nesse momento, ela já meio que cravou o nome preferido dela para comandar o time. A diretoria, vocês vão levar em consideração esse desejo do torcedor na escolha do novo técnico?
Bom, não sei quais foram as contratações que foram definidas pela torcida. A torcida ela tem o papel fundamental dela de apoiar. Nós trabalhamos para a torcida, né, para atender os anseios da torcida, que é resultado. Né? Você me perguntar aí, o torcedor, ele muitas vezes independe do jogador que está vestindo a camisa, ele quer que o resultado venha, quer raça, quer empenho. E acredito muito que os jogadores têm feito isso. Eu te confesso que as conversas que tivemos aqui, elas até o presente momento não foram baseadas, entendeu, em sugestões, em nomes. Foi numa avaliação que a gente vem fazendo, pelo menos tentando ser criteriosos na escolha de um bom nome para o Flamengo, que atenda a torcida, mas não que venha da torcida, porque aí certamente a gente respeita. Eu já disse isso uma vez e cuidado de novo para não ser interpretado, porque tirem uma frase de um contexto. A gente respeita demais as opiniões, né? Se não fosse assim, eu não estaria hoje aqui. Certamente cada um de vocês tem um nome, tem uma opinião diferente, uma avaliação diferente do trabalho. Mas tem um momento que a gente tem que se fechar lá com as pessoas, com os envolvidos, para melhor tomada de decisão. Mas eu não lembro não de uma coisa é o torcedor desejar ter os melhores atletas aqui. E eu tenho certeza que o torcedor também deseja ter um melhor profissional dirigindo o Flamengo. Eu acho que isso aí acaba convergindo para o desejo do torcedor e o nosso. Mas daí para já sugerir que o Flamengo seja pautado ou não pela torcida, é algo... Em relação à mobilização, o próprio Diego Alves com uma mobilização muito grande, o torcedor que influenciou até o próprio atleta... Entendi. Entendi. E isso ocorre muito de lá para cá, entendeu? Entendi. Isso ocorre muito até do próprio atleta, até o profissional ter o interesse de estar no Flamengo, mas eu não vejo que seja só por isso. Hoje o Flamengo realmente é atrativo, né, para qualquer grande profissional. Por isso que nós temos aqui jogadores rodados aí em Europa, em outros mercados, que poderiam até ter permanecido lá e fizeram a opção de vir para o Flamengo. É possível que também um técnico vá nesse sentido. A gente leva em consideração, como eu te disse, para atender o torcedor, para que a gente dê resultado para o torcedor, para os nossos sócio-torcedores e todos estarem felizes, como eu sei que hoje eles estão tristes pelos últimos resultados. Então cabe a nós tentar achar a solução para que eles voltem a sorrir o mais rápido possível. Rodrigo, só para tirar uma dúvida, ontem quando vocês anunciaram a saída do Zé, anunciaram também a saída do Kleber, ainda é possível que haja alguma outra mudança na comissão, dependendo de quem assuma o cargo, ou a princípio todos os profissionais que estão aqui seguem? Nossa ideia, Monique, também digamos, que essa estrutura facilite a vinda, né, do próximo profissional, né? Porque se já não é um momento ideal para se fazer esse tipo de interrupção de trabalho, você ainda não ter o backup para entregar para esse futuro profissional, certamente o prejuízo será maior. Bom, final do ano, todo final de temporada são feitas reavaliações. E aí, talvez é o momento ideal de alguma reavaliação, mas de momento não. Mais alguma? Você não, né, Santos? Só veio aqui tocar o teu tambor ali fora, né? Hein? Tô errado, mamãe? Lá. Né? Aqui, Rodrigo, uma última pergunta. Já saindo um pouco de treinador do Flamengo, e queria que desse a opinião como profissional de futebol. Você citou que o Flamengo está a 18 pontos do líder Corinthians. É o Corinthians que está fora da curva, totalmente fora da curva, de ter um desempenho tão alto, parece acima de 80%, ou são os outros clubes que estão bem abaixo do desempenho do Corinthians, incluindo aí o Flamengo? Você acha possível ainda pensar em título ou já vai se satisfazer com um vice-campeonato, uma garantia de Libertadores da América, como você disse que é aspiração para 18? Cícero, a gente entrou para vencer. A gente acredita ter elenco para vencer. Sem sombra de dúvidas que o que o Corinthians fez, tanto que é inédito, né? Virar um turno invicto com essa pontuação, com esse aproveitamento. Ano passado, nós viramos o turno com 34 pontos. Nós estamos 5 abaixo do que fizemos. É óbvio que a nossa meta era muito além. Se você for ver os últimos jogos que eu falei em relação a desempenho, tivemos em alguns deles desempenho suficiente
para estarmos hoje com 37 pontos por aí, 36 no mínimo. E, infelizmente, estacionamos. Isso nos afasta do Corinthians, que, enquanto o Corinthians ficou fora da curva, fora da normalidade, nós ficamos, estou falando a nível das últimas rodadas, fora também do nosso planejamento. Então, senão, não teria acontecido, né, nada disso. Agora, em relação à expectativa, o que nós aqui no Flamengo entendemos que seja a melhor expectativa possível? Que o Flamengo consiga ter uma sequência também absurda de resultados. Eu acho que nós temos elenco, qualificação para isso. Temos competições, né, nesse meio do caminho que realmente talvez acabem em algum momento a equipe tendo que dividir as atenções, mas a ideia é essa dentro do Campeonato Brasileiro. Não podemos desprezar que talvez a campanha ainda fora da curva e campanha de campeão é a do Grêmio, pra você ter uma ideia. O Grêmio que é segundo lugar, nós estamos a 10 pontos do Grêmio e ele está fazendo uma campanha que, se for ver a pontuação dos últimos anos aí, campanha de quem levantou o título. E mesmo assim, eles ainda estão com 8 a 8, né, do Corinthians. Acredito que do Grêmio para baixo, até um bloco intermediário ali, todos estão dentro de uma regularidade. Nós que não estamos, por conta do nosso planejamento, para o nosso desejo, para a nossa expectativa. Nós tínhamos sim que estar virando o turno com uma pontuação maior do que fizemos no ano passado, e era a nossa meta, porque chegamos com 73 no ano passado, né? Pontuação de segundo lugar, mas chegamos em terceiro. Então por aí você vê que virando, a nossa ideia era realmente virar no mínimo com 37 para daí uma arrancada. Se estamos virando abaixo do esperado, nossa arrancada tem que ser muito maior, e é para isso que a gente vai trabalhar nesse retorno. Ok? Obrigado, gente. Obrigado a vocês.